Rede Globo apresenta Heleninha. Brasil! Oi, 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 eu tudo e vocês? Eu sou Heleninha da Silva, bem-vindos ao nosso programa. Gente, esse é o episódio piloto, estamos começando agora, assim, energia boa. E pra começar bem, pra começar gostoso, a gente vai agora pro mood do dia. Qual é o problema? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar pra beleza? Tudo pode ser, se quiser, será. O sonho sempre vem pra quem sonhar. Estamos apresentando Olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre terapias energéticas. Para isso eu trouxe um convidado muito especial, meu guru particular, para falar e desenvolver sobre esse tema que eu acho que tá tão em voga e tão necessário nesse momento. Trouxe o Neuber Alexandre. Oi, Neuber. Olá, tudo bom? Eu tudo, e você? Melhor agora. Estreando seu programa. Ah, sim, programa piloto, todo mundo nervoso, mas é assim mesmo, vamos embora. Gente, pra começar, Neuber, se apresente pra galera, quem que é você, o que que você faz? Meu nome é Neuber Alexandre, eu sou um buscador nato, né? Porque desde muito novo eu busco sobre conhecimentos que vão além daqueles que é nos dado na escola, para poder entender um pouco mais sobre a vida e as questões que a gente carrega dentro de nós mesmos. E nesse percurso todo que eu caminhei, eu me deparei com grandes professores, mestres, nos quais me ajudaram muito o meu autoconhecimento e com ferramentas também que me auxiliaram bastante a eu estar investigando e trabalhando as questões internas que eu tinha e que eu ainda tenho, né? Porque o caminho ele é longo. Mas só pra explicar pra galera o que são essas terapias energéticas, o que a gente pode considerar terapias energéticas? Eu diria demais ser uma cura energética, né? Porque a cura energética ela parte de um princípio que você é feito de energia. Então, toda doença, todo bloqueio que você possa ter no seu campo energético, ele parte de um pressuposto de que houve uma cristalização de uma energia, uma distorção de algo durante o seu processo, né, que você estava vivendo. Aí foi ó. Não, pode continuar. No processo de cada um. No processo de cada um, a gente cria certas distorções. Então, como que eu poderia te clarificar melhor? Mas o que seriam essas distorções? Primeiro, como é que você começou esse processo? Como é que começou o seu processo? Essa busca por essa cura energética? Por que buscar essas terapias energéticas e não uma terapia convencional? Por que não remédios, ansiolíticos? Então vamos lá. Primeiro porque eu acredito que não existe doença, só existe o doente. E eu entendo que os remédios... O que foi isso? Eu desliguei o WhatsApp, gente. Eu juro que eu desliguei. E ele não desligou. Tem problema, tá? Programa ao vivo é assim mesmo. Desconectar. Foi o marido. Billy, aconteceu alguma coisa. Billy, amanhã tem outra provinha. Aí acabou. O marido, gente, tão bonitinho. Palhaçada, interromper nosso programa. Interrompendo o programa, mas quem sabe faz ao vivo. Amor, então tá, boa noite. Eu tô gravando aqui com a Heleninha, o piloto dela. O pessoal tá te ouvindo aqui também, porque a gente não para, porque quem sabe faz ao vivo. E eu desejo pra você uma ótima noite, meu serzinho de luz. Te amo, te amo, te amo. Pronto, gente, só um minutinho, vamos conectar o WhatsApp e a gente vai dar continuidade. Onde a gente parou mesmo? Como é que começou o seu processo? E por que a terapia? E por que a escolha de terapias energéticas e não terapias eu estava falando sobre a medicação, né? A medicação, ela vai tratar o sintoma, ela não trata a causa. Então eu acredito que toda doença, todo agravamento, ele na verdade é uma sinalização que o seu corpo traz para mostrar para você que alguma coisa está errada. Então se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio de dor de cabeça e informo o meu corpo que ele é burro, porque eu tô pegando um remédio e tentando
camuflar uma dor que ele tá manifestando, que na verdade é só simplesmente uma sinalização, que ele tá me mostrando que alguma coisa está acontecendo de errado. E ao invés de eu pegar, me interiorizar, meditar e perguntar para o meu corpo o que essa dor quer me trazer, não, eu vou lá e tomo um remédio. Que é só uma coisa paliativa. Paliativa, que eu vou estar interrompendo esse processo natural do corpo, estar te informando que existe alguma coisa. Qual que é o real problema? Que existe alguma coisa que precisa ser olhada. Na verdade, o meu caminho, ele é muito... Ele vem lá de trás, ele vem desde 1900 e bolinha, quando eu escutava o Gasparetto. Eu gostava muito do que era o que a gente tinha de melhor naquele momento, pelo menos que eu mais me identificava. Hoje em dia, eu já tenho assessoria de grandes professores que me trazem me trazem visões muito mais amplas e que abriu muito mais a minha consciência. E isso começou quando eu comecei a querer despertar minha consciência realmente, querer entender o real motivo de nós estarmos aqui, por que estamos aqui, por que vivemos a vida que vivemos, por que estamos agravados da forma que estamos e como podemos fazer para nos curarmos. Eu procurei muito tempo saciar meus desejos e meus anseios com as coisas materiais, e nesse meio do caminho eu perdi alguns amigos até chegar a desencarnar, e nesse processo eu acabei intensificando ainda mais a minha busca, porque eu entendia que não era ali que eu ia encontrar o que ia preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Então foi a partir de um processo, um desejo individual seu, você foi buscando, mas você foi buscar na internet, você conhecia alguém? Fora Gasparetto, você conhecia alguém que já fazia esse tipo de terapia? Alternativa, posso chamar de terapia holística? É uma terapia holística? Sim, é uma terapia holística, porque toda terapia holística ela é uma terapia, além de tudo, preventiva, né? Porque ela vai cuidar do ser como um todo, ela não cuida do ser só simplesmente da parte biológica do ser humano, não, ele vai cuidar da alma do ser humano também. Então, com isso a gente também trabalha a espiritualidade dessa pessoa. Então não tem como você trabalhar uma coisa só. O ser humano, ele é muito abrangente, então a gente trabalha todas essas áreas, o campo emocional, mental, espiritual e o físico. Especificamente assim, tá, mas por exemplo, você faz meditação, sei que você faz reiki, o que você faz pra, dentro dessa terapia, que ainda acho que não ficou claro pra mim e nem pros nossos ouvintes, quais que seriam esses exemplos de terapia, assim? Porque você foi buscando conhecimento, então você foi ouvindo pessoas que já sabiam do melhor do assunto. Na prática, o que você fez? Nossa, na prática eu fiz muita coisa. Eu me classifico como um facilitador de processos. Por que eu me digo um facilitador de processos? Porque na minha caminhada eu bati muita cabeça em muito conteúdo que eu não tive resultados. Você foi experimentando. Que eu fui experimentando e fui vendo que era mais do mesmo. Era a baboseira de sempre. E aí... Mas você fala, tipo... só ouvindo que as pessoas... Não ouvindo, falando, mas experimentando também. Ouvindo, experimentando, testando na prática para ver se aquilo realmente funcionava. E pelo menos no caminho da minha cura eu não via eficaz, não via muito eficaz. E aí tudo aquilo que dentro desse processo que eu caminhei, que eu percebi que realmente funcionava, é aquilo que eu acabo orientando para as pessoas que estão querendo iniciar esse caminho de autoconhecimento e de cura realmente. E você fez reiki, que eu sei, tipo, isso foi um dos processos? Tipo, você não, isso eu acredito que o reiki, na verdade, é como se fosse uma caixinha de ferramentas. É uma das terapias? Terapias corporais, sim. Eu faço também terapia com os insumos, faço terapia com limpeza de chakras, uso da energia reiki também, mas eu não me classifico como um reikiano, ou eu não me classifico, eu não ponho um rótulo, eu entendo que no meio do caminho eu fui adquirindo ferramentas e construindo a minha caixinha de ferramentas. Então quando a pessoa chega até a mim, que ela está preparada por afinidade energética, ela se afiniza comigo, e aí a gente tem um contato inicial, eu vou ver dentro daquela caixa de ferramentas das quais eu tenho, qual daquelas ferramentas vai ser mais interessante para aquele estágio do processo na qual ela se encontra. Entendi. E, por exemplo,
Tá, se eu quero começar, igual você teve um longo processo, você foi experimentando. Se eu quiser começar, eu já comecei, já faço junto. Acho que o meu processo já tem aí um ano e meio, talvez, que eu dato do Réveillon de 2019. Isso. Réveillon fatídico, de 19 para 20. Eu acho que começou o meu ali. Que pessoas... Como que a pessoa pode optar por essas terapias, por exemplo? Por onde eu posso começar procurando? Porque a gente tinha você em casa. Pra quem não sabe, a gente mora junto. E pra mim, você foi facilitador nesse processo por estar próximo. Fui vendo o que você estava fazendo e fui absorvendo. Mas uma pessoa que não tem ninguém próximo, como é que ela pode começar? Ela pode começar sozinha, buscando na internet conteúdos que ela se identifica e fazendo o percurso dela de acordo com o que for vibrando o coração dela, de acordo com como ela estiver vibrando naquele momento. Ela vai encontrar pessoas e facilitadores que vão aparecer no caminho dela. Mas eu começo tipo por uma meditação? Como é que você acha que é melhor para começar esse processo de cura e autoconhecimento? Por informação, você tem que começar a buscar informação, procurar informação sobre o que é o autoconhecimento. Você pode procurar sobre criança interior, você pode procurar assuntos relacionados também à ancestralidade, porque todos esses tipos de assuntos eles estão relacionados, eles têm uma similaridade dentro do processo. Eu criei um caminho que eu acredito que ele seja muito eficaz, que parte desde uma cura da criança interior, a cura energética dos ancestrais, tá? Você fazer o acolhimento das suas sombras, trabalhar os perdões e entender a mente. Mas isso, então, tem que buscar realmente informações para entender quais são cada um desses termos. Mas, por exemplo, o que seriam cada um desses termos? Porque é um caminho longo, né? O caminho eu diria que ele só tem data para começar, ele não tem data para terminar. Isso que eu ia perguntar, era uma questão, tipo, quanto tempo que dura esse processo? Vai de acordo com o tempo que você quer se dedicar a ele. Uma resposta individual. É o individual. Tanto que para eu poder trabalhar com uma pessoa, não é qualquer tipo de pessoa que eu vou estar apto a fazer esse processo junto com ela, porque para a pessoa começar a iniciar um processo, ela tem que pelo menos seguir uma base de raciocínio que é a base para todo o trabalho desenvolvido, que seria a principal base de tudo isso, é o processo reencarnatório. Se a pessoa ela tiver uma mente que ela não acredita que o espírito ele está num processo evolutivo de reencarnações, então tudo que eu vou trazer dentro do trabalho não vai ser efetivo. Então, assim, a primeira... Então já parte de uma crença pessoal, a pessoa tem que acreditar e já ter esse... Um pré-requisito seria a pessoa, a primeira coisa que ela tem que sentir, ela tem no coração dela que a vida dela, na verdade, nunca acaba. O que acaba são as vestimentas as quais ela veste, que é o nosso corpo. Então, ela tendo essa certeza dentro dela, a gente vai poder começar a iniciar um processo de sair da vítima e se colocar como o responsável por tudo aquilo que acontece na vida dela. Tomar as rédeas da própria situação. Tomar as rédeas da própria situação. Saber que tudo que acontece com ela, em algum momento ela criou. Porque se essa pessoa ela está presa dentro de algum dogma, de alguma religião que diz o contrário, então o trabalho comigo já não vai ser efetivo. Porque tudo que eu for trazer para dentro desse trabalho, ele vai estar pautado em reencarnação. De você entender que você colhe aquilo que você plantou. E para isso você entende-se também que você nasceu na família que você nasceu, com o pai que você nasceu e a mãe que você nasceu, porque você tinha uma certa vibração que era compatível com aqueles dois seres ali presentes que hoje representam seu pai e sua mãe. Então tudo aquilo que você não gosta no seu pai e que você não gosta na sua mãe, você tem dentro de você. Um espelho.
Sim, é justamente aquela parte nossa que a gente não consegue ver ou não quer ver, porque muitas vezes você lembra o que você fez quando você tinha 10 anos de idade? Muito pouco. Sim. A mente apaga. Imagina o que você fez as outras vidas. Impossível. Impossível. Então por que você nasce na família que você nasce? Exatamente porque a família você não tem como se desvincular. Ela, por mais que você saia de casa e você não veja mais seu pai e sua mãe, ela vai ser sempre seu pai e sua mãe. Então o pai e a mãe, ele vai trazer a experiência necessária que aquele indivíduo precisa para que sinalize para ele o que ele precisa olhar com mais urgência. Daí que as pessoas entendem os traumas de infância. E que eu não entendo como um trauma de infância. Eu entendo como uma sinalização que acontece na vida daquele ser que está pedindo para que, urgentemente, para que ele volte naquela questão e olhe para aquela questão. Porque é uma questão que ele já traz de uma outra vida. Então... Você tem que fazer todo esse trabalho regresso, tipo, de resgatar o que te incomoda para poder você começar ou para guiar o seu tratamento. Tô com treinamento na cabeça. Para guiar o seu tratamento. Não, dentro do trabalho que eu faço, a gente faz um trabalho que chama cura energética dos ancestrais, que é exatamente você reconhecer e acolher e honrar todas aquelas pessoas que vieram antes de você, porque dentro de um processo reencarnatório, muitas vezes quem iniciou aquela distorção pode ter sido você mesmo. E energeticamente você é atraído para aquela família para você poder resolver aquela questão que você mesmo começou lá atrás. Posso te dar um exemplo muito claro de que você pega uma família que a mãe, ela teve o filho com 15 anos de idade. E aí a avó dela pegou e houve todo um tumulto dentro da família porque aquela mulher teve aquela criança muito nova. Né? Então aquilo ali houve o quê? Uma exclusão. Nessa exclusão acontece o quê? Acontece uma cristalização energética ali, que pede para quê? Para que aquilo volte a ser olhado. Aquela pessoa, ela precisa ser novamente incluída. Se ela não é incluída, ela vai ficar vibrando, essa família vai ficar vibrando uma vibração que pede repetição. Se você é um ser que precisa reparar isso na sua vida, no seu projeto encarnatório... Se você é um filho... você como filho, a alma... Se você é o filho dessa mãe, por exemplo... Você é uma alma. Sim. Que nasce como filho dessa mãe. Você vai nascer exatamente naquela família, porque naquela família existe uma energia que pede uma reprodução exata daquilo que você precisa reproduzir. Então, na verdade, você entende também que não é culpa do seu pai e da sua mãe. Você simplesmente nasce numa família que tem uma energia que pede uma reprodução, que ela é compatível com a experiência que a sua alma precisa viver. E ao você vivenciar aquela experiência desafiadora, você vai poder ter a oportunidade de olhar para aquilo e curar aquilo que você que você vem trazendo, essa distorção já lá de trás. Então você encarna naquela família por uma compatibilidade perfeita do universo seria, vibracional. por exemplo, a repetição que você tinha falado anteriormente. Deus, no caso de eu ser uma mulher, eu reproduzi, tipo, eu ter um filho aos 15. A filha dela vai ter um filho aos 15 anos. Entendi. Até que a bola da vez consiga fazer a mudança do que a mãe da outra não tinha feito. Em acolher aquela situação e não em excluir. Então parte do tratamento é você olhar pro passado, a sua ancestralidade e entender e curar isso. Isso, tirar curar no sentido tirar de abraçar, o peso, isso, tirar o peso dessas almas, porque quando elas desencarnam, elas olham o campo energético que elas deixaram para trás de reprodução. E aquilo ali, elas se sentem culpadas de ter deixado aquele campo aberto. Então, quando você vem e você, dentro do seu processo, você identifica que você está reproduzindo um campo que já tem uma prática que já foi reproduzida anteriormente, e você consegue curar, você só não cura, você cura tanto você quanto você cura todos esses ancestrais, você libera esses ancestrais da culpa. E essa culpa pode ser de coisas que eu fiz, ou basicamente são de posso chamar de karma, que a gente traz de outras vidas, ou não, eu mesmo ter começado algum movimento que tá encralacando, atrapalhando minha vida numa Se você nasceu numa família e você reproduziu um comportamento, você já tem um karma ali, por isso que você nasce ali, senão você não nasceria naquela família.
Então não adianta, se você é um filhinho que nasceu numa família e o papaizinho foi lá e amolectou você, é porque você é um espírito que precisou vivenciar aquela experiência para que através da experiência você pudesse curar uma distorção que você teve lá atrás. E quando você pensa no processo reencarnatório que nós viemos do tempo da pedra lascada, que já passamos por escravidão, já passamos por guerras, por processos de feudalismo, daquele monte de coisa de olho por olho, dente por dente. Imagine o que você já não fez, né, em todas essas suas reencarnações. Então a gente tem o costume de apontar muito o dedo pro outro e esquecer de que a gente é o autor principal da nossa vida. Então tudo que acontece à nossa volta é uma oportunidade de cura e crescimento. Então você começa a tomar, quando você começa a ter esse entendimento, você toma as rédeas da sua vida. Então tudo que acontece ao seu redor, você vai pegar aquilo como uma sinalização. Tá, isso aconteceu comigo, eu não sei quando eu criei, nem como eu criei, só sei que eu criei. Mas o livre-arbítrio ainda precede? Por exemplo, eu tenho hoje a liberdade e a autonomia de gerenciar minha vida. Sim. Mas eu tenho que olhar pra trás pra entender o que eu fiz, ou enfim, o que eu trago de carga pra tomar melhores decisões. É isso, não porque coisas que eu já fiz, invariavelmente isso vai guiar a minha vida sem que eu tenha algum controle, por exemplo. Ficou complicado? Ficou. Não, eu quero entender que nisso tudo, por exemplo, aconteceram uma série de coisas lá atrás. Já trago uma carga. Eu tenho livre-arbítrio pra mudar isso? Sim, você tem o seu livre-arbítrio. Não é ele porque é soberano. aconteceu no passado que as coisas vão se repetir agora. Eu posso mudar isso. Você pode mudar isso. Agora vai acontecer o seguinte, não é porque você está num processo de cura e expansão que você não vai passar por novas aprovações. Porque você tem um histórico aí para trás de você. A diferença vai ser que quando essas experiências chegarem, você vai estar mais fortalecido e vai estar com a consciência melhor para poder lidar com eles. Então você não vai mais olhar aquilo como numa posição de vítima e ficar buscando nas pessoas à sua volta, nos grupinhos de amigos, da vez que você bebe, querendo fazer terapia com todo mundo. Botecoterapia. E se colocando na posição de vítima. Pelo contrário, se a pessoa começa a contar pra mim uma história onde ela é a vítima de tudo, ela simplesmente só tá me mostrando o lado dela, quem ela realmente é, porque se ela traiu aquela situação, alguma coisa ali ela tem. E eu falo isso com propriedade porque eu passei por um processo no qual o que me fez me salvar e me curar de ter uma iniciação de uma síndrome do pânico foi ter esse conhecimento. Porque num belo dia eu tinha um amigo, inclusive você mesmo me ajudou. Sim. Que entrou dentro de casa e me espancou enquanto estava dormindo. E a partir daquele dia eu criei uma certa síndrome do pânico, que eu não consegui sair na rua durante 5 dias. E isso poderia ter sido agravado. Muitas pessoas têm síndrome do pânico e dificilmente conseguem encontrar a cura para ela. E por levar esse conhecimento à risca, eu fiz toda uma meditação de acolhimento. Eu fiz um processo meditativo interior, eu fui pra dentro de mim mesmo e ao invés de eu ficar culpando essa pessoa, eu na verdade pedi perdão pra ela. E perdão pra quem quer que um dia eu pudesse ter feito aquilo. Mas esse processo é seu mentalmente nas suas... De uma meditação de uma meditação guiada. Então todos os trabalhos que eu faço, eu forneço para as pessoas esse tipo de material. Então, para cada momento que eu vejo que a pessoa está passando, eu seleciono dentro da minha biblioteca, da malinha de ferramenta que eu tenho, uma meditação, um exercício ou um trabalho energético corporal que vai facilitar a vida, facilitar o processo dessa pessoa encontrar a cura que ela precisa. No meu caso ali, eu precisaria perdoar o meu agressor, porque eu entendi que, como foi um movimento que eu não tive culpa, entre aspas, fazendo... Entre aspas, é um movimento entre aspas, eu não tive culpa. Eu criei aquele movimento, aquela coisa aconteceu comigo. Né? Foi uma distorção da cabeça dele achar que eu tivesse feito uma coisa que eu não fiz, então eu estava sendo, né, eu estava apanhando de forma injusta. Então
será que eu também já não bati em alguém justamente? Você passou por esse processo de buscar isso. Então, eu só reconheci isso, fui pra dentro de mim, reconheci que em algum momento eu criei isso e eu consegui mentalmente visualizar esse meu agressor hoje e pedir perdão pra ele se em algum momento eu feri ele ou um familiar dele. Porque ele pode, na verdade, não ser nem ele, mas pode ser uma energia de uma outra pessoa. E eu simplesmente, a minha vibração atraiu aquela experiência. E eu entendo que naquele momento que eu estou perdoando esse agressor, eu também estou criando capacidade de me auto-perdoar. Porque quando a gente desencarna, a gente vê tudo que a gente fez. E a gente acaba tendo a tendência de sentir uma culpa muito grande por ter feito aquilo. E a gente não consegue nem se auto-perdoar. Então, a experiência, ela vai te trazer o quê? Ela vai me trazer o outro fazendo o mesmo que eu fiz com outra pessoa, que eu não consigo nem me perdoar ao desencarnar, eu ver que eu fiz aquilo com outro, eu falo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, eu não consigo nem, nossa, eu não consigo nem me perdoar. Então tá, vou fazer você viver uma experiência na qual a outra pessoa vai fazer isso com você. Se você for capaz de perdoar ela, você não tá só perdoando ela, mas criando a capacidade do seu auto-perdão. Porque ao perdoar ela, eu tô na verdade me perdoando do que eu fiz com outra pessoa em um outro momento. E aquilo foi tão forte que eu senti um calor tão forte no meu peito que no mesmo dia eu consegui sair de casa. Mas mesmo assim eu continuava acordando durante a noite com barulho dentro de casa. E isso só acabou no dia que eu encontrei esse agressor numa boate e abracei ele e pedi perdão pra ele não entendendo nada. Mas aquilo foi tão genuíno dentro de mim que simplesmente eu me curei. Hoje em dia, pode fazer o barulho que for, eu não tenho mais sequelas daquilo. Então, ali foi comprovado pra mim de forma muito na prática, de que todo esse percurso ele é realmente real. Que é através do perdão, principalmente, de você sair da posição de vítima, você não vai ter que buscar arrumar as coisas fora. Então não era fora, não precisava chamar a polícia para poder pedir um distanciamento social dele, não precisava fazer um movimento externo, o movimento ele é sempre interno. Mas esse foi o seu entendimento. Você teve essa... partiu dessa... Você sentiu essa necessidade de se fechar e você voltou para dentro de si mesmo, porque você poderia ter tomado essas atitudes, mas poderia você não tomar quis. Essas atitudes, porém, pelo todo o conhecimento que eu tenho, que é justamente os conhecimentos que eu passo dentro das iniciações, no qual a pessoa esteja fazendo um trabalho comigo, que ela também vai ter, que quando acontece uma coisa dessa, ela não vai buscar uma coisa muito grave. É, uma coisa que pode gerar até um trauma, ela não vai buscar. Isso não pode ser desde uma coisa grave ou uma coisa pequena. Ela não vai buscar ela não vai buscar resolver fora, ela busca resolver dentro, porque fora é um reflexo do que acontece no seu mundo interior. O fora, na verdade, ele é simplesmente a sua consciência materializada. O que eu ia perguntar exatamente em quais situações a pessoa pode buscar essas terapias? Por exemplo, a gente começou a falar um pouco de meditação, então não é só por questão de autoconhecimento. Pode ser desde problemas que ela tenha internos, até problemas físicos mesmo que ela possa estar enfrentando, ela pode buscar essas terapias. Eu tava pensando, quais pessoas, em quais situações seria indicado essas terapias? Vamos lá. Se você está com um processo físico, é porque já está agravado. Então você precisa procurar um médico. O agravamento, ele já chegou já se materializou no corpo físico. Então a primeira coisa que você vai procurar é um especialista para cuidar do quê? Do seu corpo. Eu não vou cuidar do seu corpo, o médico vai cuidar do seu corpo. Não, uma coisa não substitui a outra. Não substitui a outra. O que a gente vai estar fazendo aqui é um trabalho para que você não agrave no físico, porque o agravamento ele começa a ter uma sinalização no sutil, do sutil para o denso. Então ele começa primeiro de pensamentos que você vai tendo, ele passa para sentimentos. Aí depois ele começa a manifestar em situações que você começa a atrair, situações repetitivas. Depois ele vai agravando para o seu corpo físico. Tudo isso são o quê? Sinalizações de que há uma distorção na forma como você está encarando a realidade. Tem que perceber que tem alguma coisa errada, Se ela vive como a vida, deixa a vida me levar
e tá tudo bem, aquilo... E aí eu venho, fico muito. E aí eu não tô me sentindo incômodo, e aí falo, então hoje eu vou sair, vou beber, vou deixar a carne, eu quero esquecer do problema. Na verdade, ela deveria simplesmente sair pra poder se divertir, não pra esquecer de problema. Se tem uma coisa agravando ela tem que parar, se interiorizar e procurar entender o que tá acontecendo com ela. Pra isso vem a pandemia. Problema, trabalha a semana inteira, na próxima semana ela vai querer esquecer os problemas dos problemas. E aí ela vai entrando num ciclo vicioso, onde ela vai mascarando toda essa sinalização que a experiência encarnatória traz para que você possa requalificar todas essas energias distorcidas que vai fazer com que você possa viver experiências novas. Mas não, a gente acaba repetindo experiências. Aí a pessoa fala, nossa, minha vida é sempre a mesma, parece tudo igual. Mas por que parece tudo igual? É porque você não faz o que tem que fazer. Você não limpa o que tem que ser limpo. Então, a experiência ela vai sinalizar que você tem que resolver uma coisa. Você não resolve essa coisa, então eu troco de namorado. Eu só troco o namorado, mas eu continuo o problema. Eu saio de um namorado ciumento, pego outro ciumento também. Então quer dizer o quê? O que tá me sinalizando aquela experiência? Os ciúmes. Então eu tenho que trabalhar a questão dos ciúmes. Porque se eu não trabalhar e eu fugir daquela experiência, eu só tô fugindo de uma sinalização. Substituindo, que você vai procurar uma outra pessoa e essa outra pessoa vai trazer de novo aquela sinalização. E ali você fica preso, rodando em círculos. Até você resolver essa situação. Até você conseguir resolver a situação. Por isso que eu falo que o caminho ele começa, mas não tem data para acabar. Só que quando você chega no momento... E assim, você entra e você pode sair o momento que você quiser. Você não é obrigado a nada. Quando você entende a base, você consegue até caminhar sozinho já. Porque você já entendeu a base, já saiu da posição da vítima. O problema, a questão é o seguinte, as pessoas se sentirem vítimas. Então você tem que entender que você não é vítima de nada. Tudo aquilo você que acaba vendo que é um processo... diário, né? Acaba sendo um processo diário, porque você muda os seus hábitos, né? Falando agora já de experiência própria, né? E passando também por esse processo que eu estou datando, né? Na verdade, esse processo, no meu caso, começou antes com a terapia tradicional, alguns anos atrás. Acho que fez bastante efeito. E de 1 ano e meio pra cá, quando eu abracei essa questão das terapias alternativas, fui criando mais consciência, mas um processo que eu já não entendia, que já vinha de antes, de autoconhecimento, mas que eu achei que eu estava buscando para resolver problemas pontuais e não estava vendo o panorama como um todo. Então resolvi uma coisa pontual, mas ainda continuava cagada, ainda continuava toda errada. Porque você tem que, na verdade, buscar. E você não tem que olhar a questãozinha que tá com a sinalização que tá acontecendo, você tem que buscar. Porque nunca causa. É uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só, é uma consequência de alguma coisa. Então o que tá gerando essa consequência? Tem que ir lá na causa. Então você vai ter a sinalização. Então muitas pessoas falam que o sofrimento é ruim. Quem prometer pra você que tem um trabalho que vai tirar o sofrimento, pode ter certeza, roubada, foge. Porque o sofrimento, na verdade, ele é a maior sinalização que a gente tem na vida. Porque se você tá passando por algum processo de sofrimento, o sofrimento ele só está sinalizando de que a forma como você está pensando e agindo, a forma como você está pensando, ela está sendo distorcida. Então o sofrimento ele vem exatamente para isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, né, que faz processo comigo, ela me ligou falando assim: nossa, eu estava limpando o jardim hoje. E aí eu comecei a ficar mal porque fui vendo o quanto que tinha de limpar e não sei o que lá. E ela se enredou na mente dela. Porque assim, ao invés dela ter olhado porque ela já carpiu, ela tava ansiosa, triste, angustiada pelo que ela ainda não carpiu. E aí ela começou a ter ansiedade, começou a ficar mal e começou até a chorar. E por que ela ficou tão mal daquele jeito? Porque ela se identificou com um pensamento que era distorcido. Só que para você entender o que é um pensamento, você vai ter que também fazer um processo de você saber quem é você e saber o que são os pensamentos. Que os pensamentos não são você. Você não são seus pensamentos. Que você é a consciência que observa os seus pensamentos. E aí nesse momento você começa a entender que nem tudo que passa na sua cabeça é para você se identificar. Muitas vezes aquelas coisas vão passar, você só vai olhar elas passando e deixa elas passar.
O que acontece normalmente é que a gente passa o dia inteiro com vários pensamentos passando e a gente se identifica com eles, quando vê já está enredado naquele pensamento. E aí começa a alimentar aquele pensamento, aquela vibração, e ali você vai, e quando você vê, você já está toda gravada no dia. Agora, uma dúvida, porque você me falou isso, me veio a questão de, a partir do momento que eu começo a fazer qualquer uma dessas terapias, eu começo a fazer esse tratamento. Posso fazer esse tratamento, outra coisa, posso fazer esse tratamento associado a uma terapia convencional? Sim, uma coisa não interfere a outra. Não exclui uma coisa da outra. Não, se você quiser poder fazer uma terapia convencional, faz a terapia convencional. E... porque o que eu ia perguntar antes era o seguinte... dentro da terapia, você acaba também entrando num ciclo que você tem aquele profissional como ajuda. Então você fica preso em algumas questões pequenas para resolver alguns problemas, e acontece alguma coisa e você fica louco para chegar à próxima sessão para que você resolva aquela situação na sessão. E às vezes você não está fazendo nenhum movimento de mudança de comportamento para alterar isso, você só quer discutir e entender o que o seu terapeuta vai te ajudar. Você sente que tem... que são duas questões em uma. A partir do momento que eu começo a fazer esse trabalho, quando tem um tempo médio para eu ter um pouco mais de autonomia e não ficar dependente, que você falou dessa paciente, posso chamar de paciente, que te ligou, que ela ainda não estava conseguindo entender o processo e que você teve que escutar e você teve que conversar para que ela se acalmasse, porque ela ainda não estava, não consegue se localizar e não consegue simplesmente parar, meditar, entender o que ela está fazendo e passar por e absorver aquilo. Isso daí vai partir de pessoa para pessoa. O processo, ele vai andar de acordo com quanto tempo você tem disponível no seu dia para se dedicar a você. O processo que eu faço com uma pessoa, quando você vai no terapeuta, uma vez por semana. O meu processo, eu vou conversar com você uma vez na semana, só que você vai ter todos os dias um exercício para você fazer. Deverzinhos de casa. Todos os dias você vai ter um tempo que você vai dedicar para o seu processo. E aí você vai me falar quanto tempo você pode se dedicar para você mesmo. É 20 minutos? É meia hora? É 1 hora? São 2 horas? E aí, de acordo com esse tempo que você me mostrar que você tem para se dedicar para com você mesmo, vai mostrar a velocidade que a gente vai andar com o conteúdo. Entendeu? Então, ela ainda é uma pessoa que pode estar se dedicando 30 minutos por dia. Ela poderia já estar um pouco mais avançada, mas não está. Você vai no tempo da pessoa. Eu vou no tempo da pessoa. Eu pego o que está qual a sinalização que está se mostrando mais forte naquele momento. Todo mundo sempre vai ter uma questão que está sinalizando, pedindo urgência para ser olhada, que é justamente o agravamento. Então, a pessoa chega porque ela está sofrendo, ela tem algum tipo de sofrimento, senão ela não vai buscar esse tipo de processo. Então ela vai procurar ajuda quando ela está sentindo um certo tipo de agravamento. Porque as pessoas que estão vivendo a vida numa boa, tá numa boa e não procura. Então o agravamento ele vem e aí a gente vai trabalhar a primeira instância aquela coisa que está sendo mais agravada. Aí resolvendo aquilo, as coisas dando uma acalmada, aí eu começo com um processo no qual eu vou dando ferramentas para que essa pessoa ela possa ela mesma já ter condições de quando aparecer uma nova sinalização, ela já saber, não, peraí, isso aqui é uma sinalização, então o que eu tenho que fazer com isso? Então, pegando esse gancho pra gente também encerrar, pra gente não ficar muito longo o papo, porque eu acho que tem muita coisa interessante, acho que a gente pode fazer uma parte 2 se as pessoas se interessarem, que a gente pode se aprofundar em algumas questões que acabam sendo questões minhas mesmo, de curiosidade. Como é que a pessoa pode identificar quem nunca fez nenhuma terapia ou que nunca tinha pensado em fazer uma terapia holística ou não menos convencional? Como é que a pessoa se identifica? Ela pode começar só por curiosidade ou ela pode começar, se ela não tiver nenhum... Você nos contou aqui que você teve um problema sério, mas que já vinha de um processo antigo e você soube como lidar com a situação. Se a pessoa não tiver especificamente um grande problema,
mas se estiver incomodada com alguma coisa, a partir de que momento que ela pode começar a fazer essa terapia? Quando ela sentir no coração dela que ela precisa, que ela precisa encontrar algo mais. Que o que ela tem, que ela conhece até hoje, não preenche ela, que tá faltando alguma coisa. Porque eu, até hoje, entendo que tá faltando alguma coisa. Então, a minha busca, ela vem exatamente disso. Qual é o sentido da vida real, né? Qual que é o propósito da vida? Hoje eu já entendo qual é o propósito da vida, é nós nos iluminarmos, né? Porque Jesus, principalmente, não veio aqui pra gente poder adorar Ele e colocar Ele como um Deus. Não, Ele veio mostrar mostrar o caminho que cada um deve seguir para poder se tornar um Jesus. E não para você simplesmente santificar Ele e adorar Ele e colocar Ele lá no pedestal longe de você. Não, a gente pode estar no mesmo lugar que Ele, e é isso para que a gente está aqui. Então o primeiro propósito da vida é se iluminar. Então, para você iluminar, você tem que iluminar também o quê? As suas sombras. Quem é as suas sombras? É todo aquele lixo que você carrega, tanto dessa vida quanto das outras. Então, dentro desse processo, você vai ter ferramentas que vão poder auxiliar você a poder olhar para esse seu lado que você não quer ver e que muitas vezes você fica projetando no coleguinha. Então, a gente aponta o dedo pro coleguinha porque o que o coleguinha faz, a gente sente uma emoção muito forte, que ele irrita muito a gente, né? Sim. Então, aquilo ali diz mais respeito sobre você do que sobre o coleguinha. Então, quando a gente aponta o dedo para a pessoa, tem 3 virados para nós. Exatamente por isso. Por que as situações, elas são neutras? Você é que vai dar o significado para elas. Por que uma pessoa, ao gritar dentro de casa, pode, para mim, ser uma coisa banal e de repente para você pode gerar uma crise a ponto de você sair de cena? Porque para você aquela cena sinaliza alguma coisa que você precisa curar em você. Então o problema não está na cena, está em como nós sentimos a cena. Então, como nós sentimos como a gente reage ao mundo diz mais respeito sobre nós mesmos, não é verdade? Sim, total. Arrasou. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui esse bloco. Gente, se vocês gostaram, podem mandar perguntas, eu posso encaminhar pro Neuber. E a gente pode, se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 que a gente vai conversando e já cria outros ganchos para outros assuntos. A gente pode aprofundar algum desses temas, alguma dessas questões. Se vocês tiverem alguma questão aí, quiserem nos, trazer um questionamento, uma dúvida, uma história, um esclarecimento. Se você quiser tiver um pouco mais de clareza em alguma coisa que você esteja aí. Clareza. Que você esteja aí se debatendo, manda pra gente que eu terei o maior prazer em poder ajudar você a conseguir encontrar aquele questão que você. Onde que as pessoas te acham? Você pode me achar no meu Instagram, Nova Forma do Vibrar. Então, @Nova Forma do Vibrar. Arrasou, tá dado o recado. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o Neuber continuou com a gente no programa. Estamos apresentando... Agora a gente vem pro quadro Lista Pra Mim. Esse é o nosso quadro de listas, óbvio. E hoje, pra me ajudar, o Neuber, que tá aqui com a gente no programa, vai dar umas diquinhas, pode ser de livro, de filme, de série, livros que tenham a ver com o nosso tema para ajudar a nossa audiência a entrar mais no assunto e elucidar algumas dúvidas que tenham ficado. Você que está interessado a saber mais sobre o tema, Neuber, o que você trouxe pra gente? Para você que está iniciando, eu recomendaria um livro que chama A Alma Indomável. Tá? Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência. Então esse livro vai falar muito sobre quem é você, quem são seus pensamentos, vai poder elucidar para você que a liberdade ela está depois da dor.
Isso é muito importante também. Esse livro, assim, é bem abrangente. Eu li ele em 3 dias. Já li ele 4 vezes, esse livro. É o livro de cabeceira, que você deixa de cabeceira. Você já me indicou, eu tenho, mas eu ainda não li. É, exatamente. Procrastinação é uma questão na vida da gente. Mas as séries estão todas em dia, né? Aguarda na fanbase. É, exatamente. Você aí em casa que tá assistindo bastante série também é uma forma de fuga da realidade. Então você procura assistir séries porque você é mais interessante você viver a fantasia daquilo que você tá assistindo do que você ter que lidar com a própria realidade. Sim, das suas questões e emoções. E aí quando a gente recomenda um livro pra nossa amiguinha, coleguinha, ela acaba deixando, né, embaixo. Na cabeceira. Na cabeceira, embaixo do travesseiro, e coloca a série na frente. Mas normal é o processo, não tá... O que mais você tem pra gente? Ó, eu tenho também um filme que vai elucidar bastante sobre a ancestralidade, uma animação maravilhosa, se você não viu, veja. O nome dela é Viva, a vida é uma festa. É lindo esse filme, foi um filme, né? É um filme, vai falar bastante sobre ancestralidade, então vai... A cabeça da pessoa já foi lá na série, né? É um filme. Não, é um filme. E é lindo, poderia ser uma série que... Poderia ser uma série, que, nossa senhora, que filme maravilhoso. Ele traz exatamente, ilustra bem o que é a cura dos ancestrais. Tá bom, obrigado Neuber. Eu que te agradeço, e para vocês que estão aí, que sentirem um chamado, liga Call Me Maybe. Call Me Baby, ou dê um Google em despertar da consciência, autoconhecimento, cura energética, não importa o caminho que você vá percorrer, o importante é que você dê o primeiro passo em busca de se entender e se curar. Isso é fundamental, a gente está aqui para isso. A vida, o tempo urge. Bom, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Gostou? Compartilha nas redes, fala pras migas tudo. Olha, eu tô no Instagram como Heleninha da Silva. Vocês podem me achar lá. Manda sugestões, manda feedback do programa, manda amor. E eu também tô no Twitter como Helena da Silva. Me segue lá. Um beijo e fica comigo. Beijos de luz.